Há quase 20 anos, a última vitória brasileira na classe principal do Mundial de Motovelocidade foi com Alexandre Barros no circuito de Estoril, a bordo da Honda, depois de um ano bem complicado que ele passou em 2004. Eu sou Rodrigo Vilela. Antes da gente continuar, o pedido de sempre: deixe um like nos nossos vídeos, compartilhe nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, ajuda muito. A MotoGP chegava a Estoril para a segunda etapa do campeonato de 2005. Valentino Rossi, que era o atual campeão, aliás, ele era o atual tetracampeão, né, já que tinha ganho os campeonatos de 2001, 2, 3 e 4, começou o ano de 2005 vencendo também. A prova inaugural foi em Jerez da Fronteira. O Alexandre Barros chegou na 4ª posição. Mas em Estoril ele mandou desde o início. Liderou todos os treinos livres e fez a pole, claro. Mas a prova reservaria bastante emoção. O Barros não vencia uma corrida na MotoGP desde a última etapa de 2002, em Valência. Ele ainda era piloto da Honda, era piloto da equipe Pons. Passou 2003 inteiro como piloto da equipe oficial da Yamaha. E aí em 2004 ele meio assim trocou de lugar com Valentino Rossi. Mas ele teve um ano de 2004 terrível, com problema de lesão, teve várias lesões no ombro e não conseguiu sequer uma vitória. Ele conseguiu um segundo lugar, que foi na Alemanha, e 3 terceiros lugares. Foi o máximo que ele conseguiu, chegou na 4ª posição no campeonato. A equipe principal da Honda o dispensou no fim da temporada e ele acabou indo para Pons de novo. Ele voltou à equipe Pons, que ele já vinha tendo bons resultados em 99, 2000, 2001 e 2002, para tentar recomeçar na categoria. E aí chegou a etapa de Portugal. A etapa de Portugal no circuito de Estoril, belíssimo circuito, que uma pena hoje não ter mais lugar nenhum na MotoGP, porque o circuito predileto da MotoGP para Portugal é o de Portimão, mas era um grandíssimo circuito. O Barros largou na pole, como eu falei, só que logo na largada ele acabou ficando, ele largou muito mal e despencou para 7º logo na primeira curva. A gente está acompanhando já nos melhores momentos, as luzes se apagaram e ele ficou. E aí quem assumiu a ponta foi Sete Gibernal. O Gibernal, que tinha se acidentado em Jerez, ele estava correndo sobre com efeito de vários analgésicos. E ainda assim ele conseguiu largar na frente e se mandou bem. O Barros se recuperou logo na sequência. Na primeira volta ele já era o 3º colocado. Já tinha deixado muita gente para trás. E mal abriu a segunda volta, ele ultrapassou o Max Biaggi. Ele já tinha deixado para trás o Colin Edwards, o Marco Melandri, Valentino Rossi e o Max Biaggi. E foi para cima do Gibernal. O piloto espanhol seguia na primeira posição, tranquilo. Essa moto com patrocínio da Camel, era maravilhosa essa moto da Pons. A Camel que depois iria para a Yamaha no ano de 2006. Foi aquela moto amarela, a Camel Honda Pons. A Camel Honda Pons em 2005. Em 2006 seria a equipe principal da Yamaha, Camel e Yamaha, substituindo a então Gauloises, que era o cigarro que patrocinava a equipe Yamaha, que estampava a moto do Valentino Rossi. O Rossi que passou o Biaggi, assumiu a 3ª posição, vocês viram. E lá na frente o Barros começou a pressionar o Gibernal. A distância se mantinha próxima ali de 1 segundo, 1 segundo e meio, era mais ou menos por ali. Aí começou a chover, começou a pingar de leve, a bandeira branca foi agitada, que significa prova com chuva, e naquele ano era permitida a troca de moto durante a prova. Então era uma novidade do regulamento, mas que quase ninguém usou em Portugal. O desempenho muito bom do Barros estava pondo uma pressão gigante sobre o piloto da Gresini,
que era o Gibernal. E aí, com 12 voltas para o fim, aconteceu isso aí. Ele caiu na primeira curva, a pista já estava um pouco molhada, ninguém dos líderes parou para trocar de moto, as motos ficaram todas preparadas. Ele acabou caindo para desespero de Fausto Gresini, que olhava a chance de vitória ir pro buraco, não pro buraco, ir pela grama, né? Pela grama, pela brita. Não dá nem para culpar o Gibernal, né? Ele estava correndo completamente lesionado, ainda estava fazendo um milagre de liderar. Mas não aguentou a pressão e aí Alexandre Barros assumiu a ponta. E a única preocupação dele até aquele momento era não cair, por causa da pista molhada. E a pista foi ficando cada vez mais molhada, cada vez mais molhada. O Rossi resistiu bem à pressão do Biaggi. O Max Biaggi que assumiu o lugar dele. O Biaggi era da Pons em 2004 e assumiu o lugar do Barros na equipe principal da Honda. Mas o Rossi controlou muito bem a vantagem em segundo. E aí os pilotos foram ficando cada vez mais cuidadosos no circuito de Estoril. O pessoal da Yamaha já estava recolhendo os pneus, enquanto a equipe Gresini olhava para a cara do Gibernal e falou: ah, Gibernal, por quê? 7 voltas para o fim, parecia que a chuva tinha acabado. Ah, questão de tempo para a pista secar. Só que as nuvens começaram a adentrar cada vez mais no autódromo de Estoril, para desespero do presidente da Honda, que começou a ver aquela situação e torcendo para a chuva não chegar. E ela foi chegando, e ela foi chegando. Barros, Rossi, Biaggi, Edwards e Melandri. Faltando 5 voltas para o fim, Alexandre Barros tinha a prova controlada. Ele mesmo depois disse em entrevista que ele sabia que o Rossi estava bem longe, que o Rossi não incomodaria, mas que ele tinha que manter toda a atenção para ficar na pista. Porque olha o que aconteceu com o Colin Edwards. Foi mais um que caiu por causa da pista molhada. Pouquíssimos arriscaram trocar de moto, né, pegar a moto com pneu de chuva. Ninguém quis. E óbvio que muita gente ia cair. Rossi e Biaggi se preocupando cada vez mais com o piso molhado, a distância para o Barros foi aumentando cada vez mais. E ele foi se mantendo tranquilo na pista. Faltando 4 voltas para o fim, a chuva deu uma apertada. Ficou a expectativa de que a bandeira quadriculada fosse agitada antes, mas a prova seguiu até o fim, até o final das 28 voltas. Essa moto número 4 era bonita, realmente. Aí na última curva, contornando a parabólica final, Alexandre Barros vencendo pela última vez na categoria. Ele passou sossegadaço, dominou o fim de semana, empinou a moto desde o final da parabólica, no início da reta. Vitória dele, vitória da equipe Gresini, com o Valentino Rossi na segunda posição, e a terceira colocação para o Max Biaggi. O Barros chegava então à sua 4ª vitória na categoria. Vale até lembrar quais foram as outras, né? 4ª vitória não, né? Ele venceu uma em 93, depois mais 2 em 2000, uma na Itália em 2001, aí em 2002 ele venceu no Pacífico e em Valência, e essa de Portugal. Foram 7 vitórias no total, 4 na época de 500 cilindradas e 3 na era da MotoGP. Infelizmente ele não conseguiria boa moto para 2006, acabou indo para o Mundial de Superbike, e foi terrível o ano na categoria de Superbike, um equipamento que ele mesmo já disse, inclusive em entrevista aqui no Bandeirada, na época do Bandeirada, ele deu entrevista dizendo que a moto era terrível, que não foi o que prometeram para ele. Teve uma vitória, que foi em Imola, voltou para a MotoGP em 2007, fez um ano na Pramac, né? Já tinha a moto Ducati, conseguindo o seu último pódio então na categoria antes de sair de vez. Mas essa corrida foi sensacional, essa corrida foi brilhante, eu assisti ela inteira e foi um domínio de ponta a ponta. Tá, não precisava ser com a queda do Gibernal, o Barros passaria de qualquer jeito, mas
a vitória coroou o fim de semana imbatível que o brasileiro teve no circuito de Portugal. Gostaram, pessoal? Eu tenho certeza que vocês gostaram dessa lembrança e a gente volta com mais logo logo, tá, pessoal? Então fiquem de olho aqui no canal, inscrevam-se, deixem likes, comentários, curtam o nosso conteúdo, ativem as notificações, que logo logo a gente está de volta com mais uma lembrança também, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau!